Convenções e conferências. A gente vai ver um pouquinho a definição de cada uma. Convenções são as reuniões que são feitas para definir a natureza jurídica do espaço aéreo. Então, reúnem-se vários países, os representantes de vários países, e ali, então, vai ser definido, são impostas as regras sobre os espaços aéreos territoriais. Nessas convenções, nessas reuniões, surgem, então, os documentos que são necessários, os documentos internacionais de multilaterais, aceitações multilaterais, para que se possam definir os padrões entre os países, ok? Não existe uma padronização unilateral. Então, é necessário que um país, ou que um território, aceite as regras do outro, para que a gente possa desenvolver aí o espaço, a natureza jurídica do espaço aéreo. A gente tem, então, as principais convenções. E quais são elas? Convenção de Paris, realizada em 1919, em Versalhes, na França. Temos a Conferência Ibero-Americana de Navegação Aérea, 1926, que foi realizada em Madrid, na Espanha. Convenção de Havana. E quando foi realizada a Convenção de Havana? Em 1928. Convenção de Varsóvia, 1929, e a Convenção de Chicago, e a mais importante, que foi realizada em 1944. Convenção de Paris, 1919. Ela foi realizada em Versalhes, na França. Estabeleceu-se, então, soberania dos estados sobre o espaço aéreo. Nesse momento, cria-se, então, a primeira Comissão Internacional de Navegação Aérea, chamada SINA, Convenção Internacional de Navegação Aérea, SINA. Ok? Então, foram três principais pontos da Convenção de Paris. 1919, realizada em Versalhes, na França, foi então estabelecida a soberania dos estados sobre o espaço aéreo e criou-se então a SINA, né? Convenção Internacional de Navegação Aérea. A Convenção de Varsóvia, ela surge então em 1929. Ela fala sobre a responsabilidade do transportador, a padronização de regras e com relação também aos bilhetes aéreos que são emitidos e sobre os direitos e deveres dos passageiros. Falando um pouquinho sobre responsabilidade do transportador e trazendo isso para nós. Como que eu posso falar? Mas o que se trata a responsabilidade do transportador? Por exemplo, assim como ele tem a responsabilidade de vender um voo e fazer com que esse voo aconteça dentro do horário estabelecido, a gente tem também como dever de passageiro comparecer dentro do horário estabelecido pelo transportador. Ou seja, teremos um voo às 15 horas com destino ao Rio de Janeiro. Apresentação para esse voo 40 minutos antes, um exemplo. Isso é dever do transportador fazer com que esse voo esteja no horário, ou seja, quando você chegar lá 40 minutos antes, você já começa o embarque nessa aeronave, e também fazer com que o passageiro, compareça no horário estipulado pela companhia aérea. Isso são regras que são impostas, são direitos e deveres, tá? Tanto do transportador como do usuário, que seríamos nós, passageiros. Na Convenção de Varsóvia, também a gente fala sobre a padronização de regras. Então, agora, a gente não está falando que cada companhia pode fazer como ela quer. Existe uma regra, existe a regulamentação, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, isso cabe a todas as companhias aéreas. Consequentemente, a gente acaba seguindo uma mesma linha de procedimentos que são necessários para o embarque, para o desembarque, enfim, são regras necessárias criadas para que a gente possa ter segurança dentro da aviação. A Convenção de Chicago, 1944, e bastante importante, que ela destaca-se principalmente por dois aspectos. O primeiro é o aspecto técnico, que ele garante um transporte ordenado, eficiente e seguro. Ou seja, eu tenho certeza de que tudo vai estar de acordo com o que foi determinado pela regulamentação. Eu tenho, então, uma aviação extremamente segura, que é o que a gente visa, ou a gente mais visa dentro da aviação civil internacional. E a gente tem um aspecto econômico, que ele acontece através de acordos bilaterais entre todos os estados.
Então, existe aí um acordo, tem que ser bilaterais e isso acontece em todos os territórios. Em 1944, na Convenção de Chicago, foi criada então a OACI, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, também conhecida como ICAO, International Civil Aviation Organization, e a sua sede fica em Montreal, no Canadá.